Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar, à luz da doutrina espírita, todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net. Gestos de amor que antecipam o futuro. Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para iniciarmos um novo capítulo do Livro dos Médiuns, com muita alegria, com muita vontade de estudar, estudarmos juntos e saudando aí todos aqueles que estiverem ou estarão conosco, agradecendo ao Lúcio aí os surgimentos inoportunos do momento, que ele já entendeu aí a mensagem que nós enviamos, e nós, então, estaremos preparando os nossos corações com uma leitura, como sempre fazemos, do livro Vida Feliz, porque são mensagens curtinhas, e que vêm nos trazer recados bem importantes. Então, nós escolhemos a mensagem de número 74 do livro Vida Feliz, onde Joana de Ângeles vai nos dizer assim: o que não possas concluir agora, não te faça motivo de agastamento. Faze o possível em esforço e dedicação. No entanto, evita os aborrecimentos que o aparente fracasso produz. Quando alguma ação ultrapassa a tua capacidade de executá-la, ou a circunstância não te permite fazê-la, cabe-te ao dever da serenidade. Quem faz o que lhe está ao alcance realiza o máximo. E o que não possas concluir agora, terminarás amanhã, se porfiares fiel ao compromisso. Então, veja que conselho importante para nós não estarmos ansiosos com as questões que nos ocorrem. Quando não podemos resolver agora, poderemos resolver depois. O importante é nós mantermos a nossa serenidade. Então, vamos fazer a nossa prece agradecendo a Jesus esse momento importante de nós estarmos aprendendo, compartilhando as nossas reflexões e aprendendo juntos, Senhor. Nós agradecemos imensamente a oportunidade, pedimos aos amigos espirituais que nos deem sustentação e que nós possamos tornar claros os nossos pensamentos em relação à reflexão de hoje. Obrigada, Senhor, e que possamos desde já estarmos em tarefa, graças a Deus. Então, nós vamos hoje, conforme dissemos, iniciar um capítulo novo do Livro dos Médiuns. Estamos chegando ao finalzinho, mas antes deixa eu falar aqui com o pessoal do chat, que está aqui, Iraci Santana, Lorival Santos, Lina Calil, Angelina Serpa e todos aqueles que adentrarem ao nosso estudo, será muito bem-vindo. Lembrando que o estudo é interativo, podemos estar colocando as nossas opiniões, os nossos comentários, opinião no sentido do comentário, e assim enriquecendo a nossa conversa. Sempre é enriquecida pelos comentários que vocês trazem para nós, que nos ajudam também no expor os nossos sentimentos, colocar, expandir aquilo que nós já preparamos. Então, sintam-se à vontade. Então, nós vamos pedir ao Lúcio para colocar para nós aí o slide, para nós estarmos assim iniciando esse capítulo.
Então, lembrando que esse capítulo, para aqueles que estão estudando pela primeira vez, né, Kardec vai tratar aqui de trazer para nós um regimento interno, né, que ele elaborou cuidadosamente, certamente com uma comissão, aqui não diz, mas a gente sabe que em outro momento futuro ele vai falar, nesse mesmo capítulo, dessa comissão existente ali. Então, ele elabora esse regimento interno da instituição, dessa nova instituição que foi fundada em Paris em 1858, no dia 1º de abril, né? Então, é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec vai trazer para nós, primeiramente, uma nota aqui em negrito, né, aonde ele exibe aqui a autorização, né, que foi decretada pelo prefeito de polícia na data de 13 de abril, quer dizer, a sociedade foi fundada dia 1º e dia 13 essa autorização, né, ela chega às mãos de Kardec para que possa dar prosseguimento aí, assinada de acordo também com o excelentíssimo senhor ministro do Interior e da Segurança Geral. Então, eram assim como dizemos, as autoridades, né, que estavam ali vigentes na França nessa época. E o que nós podemos estar destacando aqui é que essa sociedade ela adquire um caráter assim jurídico, né? Uma instituição jurídica, porque é como se nós, aqui no Brasil, nós entendêssemos que ela se torna uma instituição onde tem um CNPJ, né? Então, é uma instituição, seria, né, essa instituição jurídica, que a gente vai entender aí no decorrer do nosso comentário, aonde está documentada, né, através desse decreto, através dessa inclusão aí, como sendo idônea, né, para poder exercer aquilo que ela se propõe. Muito bem. Então, nessa nota, a gente percebe isso, a gente vai perceber isso, né? Que diz assim: contanto este regulamento, então esse regimento aí, né, seja fruto da experiência, não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades que queiram, né, futuramente se estruturarem, encontrarão aí os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis, né, às circunstâncias que sejam peculiares a cada um, né, das instituições futuras. Ele está deixando aí um legado, algo, um documento. Então, o que Kardec quer pontuar aqui para nós? Que todos esses fundamentos que ele traz aqui não são regras rígidas, como ele mesmo diz aqui, não é uma lei absoluta, mas ele está deixando um documento onde outras instituições, outras organizações, outras sociedades poderão se orientar por esses parâmetros aqui para se organizarem, né, no futuro. E, a título de exemplo, nós estivemos pensando, né, esse documento todo que Kardec prepara, com todos esses artigos, esses itens, né, com tanto cuidado, é semelhante a um documento que nós temos no nosso meio, no nosso movimento espírita, que vocês devem conhecer, ou já, pelo menos já deve ter algum tipo de contato, que é a orientação
ao Centro Espírita, que é um documento, um opúsculo, um livro, né? Que é expedido pela Federação Espírita Brasileira, aonde ali nós também encontramos orientações importantes que servem de base para as casas espíritas, para as federativas, né? O objetivo desse opúsculo é unificar, estruturar toda uma série de regulamentos que, primeiramente, foram organizados pelo Dr. Bezerra de Menezes, com o seu trabalho, né, dedicado ao propósito da unificação. Esse movimento da unificação, que hoje nós experienciamos dentro de todo o movimento espírita brasileiro, ele foi iniciado pelo Dr. Bezerra de Menezes, né? Que, enquanto encarnado, talvez ele não tivesse a dimensão da ajuda, né, desse documento a todos nós hoje. E no mundo espiritual ele toma ciência, né, da grandeza desse documento. Isso para nós entendermos o que seria esse regulamento que Kardec está nos trazendo aqui através desse capítulo 30, né? E prosseguindo, então, ele vai dizer que, embora já simplificada essa organização, ainda o poderá ser muito mais, quando se trate não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução, de regularidade nos trabalhos. Então, o que ele quer dizer aqui para nós, né? Ele está apresentando essa orientação, mostrando para nós que mesmo aquelas instituições menores, de menor abrangência, que não tenham uma representação jurídica, né, como uma organização de maior porte, toda instituição deve ter um regimento interno, né? E a gente sabe que isso é presente nas nossas casas espíritas, até determinados trabalhos que vão acontecer, né? Ele existe aquele regimento, aquela norma de conduta onde nós nos orientamos, onde nós devem ser observadas e cuidadosamente seguidas, né? Aqui, no caso da Sociedade de Paris, ele habilita essa sociedade como sendo uma organização civil, uma organização pública, né? E que hoje nós entendemos isso, né? Hoje, no século... Isso foi tratado lá no século XIX, imagina. E hoje, no nosso século XXI, nós entendemos que, em se tratando, entendemos melhor, né, de uma organização séria, principalmente pública, ela tem necessidade desse regulamento para que ela possa ter um pleno funcionamento, desempenhar as suas funções com regularidade, né, calcado ali nos critérios que estão ali explícito nesse documento, nessa organização, né? E as instituições, mesmo quando se mostram como organizações públicas, quando elas são entendidas como organização públicas, nós sabemos que tem algumas isenções. Por exemplo, as casas espíritas hoje não têm a questão do recolhimento do imposto de renda, né? Mas elas são isentas, porque, por serem uma organização, principalmente aquelas que não têm fundos lucrativos, né? Mas elas têm um estatuto. Tem um estatuto que obedece normas que precisam de ser observadas. E esse estatuto funciona como se fosse assim uma certidão, um documento, né, de que essa instituição existe, né, de que ela é idônea, né,
E esse documento, depois dele elaborado cuidadosamente, seguindo ali as normas, seguindo as orientações, assim, por exemplo, o próprio os bombeiros, por exemplo, têm algumas cláusulas onde exigem determinadas situações, né? Por quê? Porque para servir de proteção, porque ali vão estar várias pessoas, então todas as instituições públicas ela tem normas a serem obedecidas, expedidas por esses órgãos que cuidam da nossa proteção, né? Então, esse estatuto, depois de ser criteriosamente observado, ele é apresentado nos órgãos responsáveis para ser registrado, né? Ele só é admitido, ele só é habilitado, essa casa espírita, essa organização, essa instituição só pode funcionar se tiver dentro desses parâmetros, tiver obedecido essas normas, né? Lúcio está colocando aqui algumas coisas, vamos ver aqui o que ele está dizendo, né? Verdade, na casa espírita que frequento, nosso estatuto foi baseado no modelo fornecido pela FEB, né? Então, esse opúsculo da orientação ao centro espírita, ele é muito valioso para nós, né? Porque qualquer dúvida a gente pode recorrer lá. E ele é atualizado periodicamente, lógico, né? Como Kardec vai falar aqui para nós em algum momento. Então, todo documento ele tem que ser revisado, ele tem que ser organizado. Por isso existe uma comissão específica para isso, né? Às vezes, quando essa comissão não é uma atribuição rígida ali dentro, ela é escolhida algumas pessoas, alguns indivíduos que possam participar de toda essa organização. E assim é feita, né? As documentações, os estatutos das nossas casas espíritas hoje. O Lúcio está colocando aqui, somos considerados terceiro setor, né, Lúcio? Por isso, as casas espíritas não recolhem os impostos que o governo exige, né? Não paga impostos, mas tem atribuições, por exemplo, essa. Quando uma casa espírita não está dentro dos parâmetros que são exigidos, por exemplo, uma porta que é para proteger diante do incêndio, né? Uma porta que seja habilitada para um ambiente onde várias pessoas estão, sair de uma maneira com urgência. Detalhes assim que são normas, que são requisitos que, se não estiver dentro desses requisitos, como qualquer órgão público, né, que existem, devem ser cumpridos. E a casa espírita não está isenta dessas questões. Então, no caso aqui da sociedade, na época deveria ter outros requisitos, né? Mas a gente percebe que Kardec é bem criterioso. O Lúcio está colocando aqui, né? Confirmando o que a gente está falando aqui, em termos mais. Isso aí, Lúcio, coloca aqui para a gente. É bom que esteja tudo sendo registrado, né? É bom que ser tudo, e tem que ser tudo registrado em cartório. Ele diz que aqui, na casa espírita dele, tivemos o laudo do Corpo de Bombeiros, né? E que chama assim, AVCB, isso mesmo, porque o Corpo de Bombeiros, no caso, vai lá inspecionar, ver se está tudo ok, né? Então, nós somos isentos de algumas situações, mas temos os deveres igual a todos os cidadãos, né? A todas as empresas, a todas as questões que lidam com o público. É uma questão até protetiva, né? Então, seguindo aqui a nossa conversa, né? No caso
E ainda fazendo uma observação nesse sentido, né, nós temos os conselhos também, as federativas, que ajudam a otimizar, né, a orientar, dando toda essa orientação, esse apoio aí nos regulamentos, né? Principalmente os conselhos. Aqui no Rio, a gente chama conselho, né? Conselho Espírita de Unificação. Nos outros estados, tem outros nomes, né? Em alguns lugares, eu não sei os nomes, mas eu sei que são diferentes. Mas são unidades que apoiam, que orientam, né? Então, uma casa espírita, por exemplo, quando está em dúvida em determinada questão, pode recorrer a esses conselhos, ou a própria federativa, né? E se orientar para as questões em dúvida. O Lúcio está dizendo que em Minas, lá na terra dele, chama CRE. Aqui já chamou, aqui no Rio de Janeiro, já chamou o CRE, sabe, o Lúcio? A gente antigamente falava os CREs, né? É o Conselho Regional Espírita. Depois mudou. Aqui ficou o seu Conselho Espírita de Unificação. Porque aqui existem muitos conselhos, né? Muitas federativas, porque o Rio de Janeiro tem muitos estados, né? Muitas cidades, aliás. É um estado que tem muitas cidades, né? Então, é bem maior, parece que tem 42 dessas organizações, ou mais, acho que são mais. Então, é necessário essa atualização, né, periodicamente, que é bom a gente falar também que isso tudo não é uma uniformização do trabalho, não é. Né? Por exemplo, esse livro, esse opúsculo que nós fizemos referência, ele não uniformiza o trabalho, mas o que ele objetiva? Ele dá parâmetros, dar critérios para que todas as casas espíritas tenham uma unidade. Aqui não é uma fazer de um jeito, outra fazer de outro. Mesmo que tenha diferenças, elas seguem uma unidade, né? Essa unidade é que é importante. A Alina coloca para nós aqui que todo setor que atende o público passa por essas exigências, isso mesmo. Isso, consultórios médicos, né? Lojas, tudo isso passa por esse critério, né? E ela também está dizendo que ali na região dela chama-se CRO, né? CRO, que deve ser Conselho Regional, aí acrescentando aí no caso, a cidade ou o órgão, né? Enfim, isso são detalhes que nós estamos fazendo uma correlação com aquilo que Kardec nos propõe, né? Nesse regulamento. Então, a gente vai ver, ao longo do estudo desse capítulo, que tem muitos critérios importantes, trazendo ali as finalidades, os objetivos, né, da formação de odontologia, né, Lina? Então, é isso. E aí, ele vai trazer, por exemplo, agora ele vai falar ainda aqui, apresentamos igualmente para o governo dos que desejam manter relações com a sociedade parisiense, quer como representantes, correspondentes, quer como membros da sociedade. Então, isso é apresentado, esse regulamento é apresentado, né, àqueles participantes para tomarem ciência como é que funciona, como é que a organização, quais são justamente esses objetivos, os fundamentos, os critérios. Isso é de grande importância, né? E aí, prosseguindo agora, ele vai falar aí vai iniciar todos os artigos, né, que ele vai elencar aqui, trazendo para nós os fundamentos, né? Aqui, no caso, ele fala no artigo 1
aliás, todo esse capítulo 1, ele vai falar dos fins a que se propõe e da formação dessa sociedade. Então, ele diz no artigo 1º que a sociedade tem por objeto, né, o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Então, o que ele está dizendo aqui para nós, né? Ele mostrando aí essa necessidade de entendermos que o objetivo da Sociedade Espírita de Paris é o estudo. O estudo de quê? Do estudo dos fenômenos espíritas, que são aqueles fenômenos que ocorrem no mundo dos espíritos, no mundo espiritual, né? E aí ele fala, né, como as ciências, como é que manifestam essas interações e as suas aplicações, tanto as ciências morais, que vai tratar do lado moral, das nossas questões morais, como as questões físicas, históricas e psicológicas, né? O Lúcio coloca aqui, é quase igual ao estatuto no 1º artigo, né? Isso aí. Então, ele vai dizer aqui para nós essa questão, isso aí. Então, ele vai dizer para nós aqui essa questão a gente lendo aqui históricas e psicológicas, a gente fala, mas por que psicológicas? Aí a gente vai lembrar, por exemplo, lá na Revista Espírita, Kardec coloca o título da revista como sendo Estudos Psicológicos, né? Por quê? Porque são pertinentes ao estudo do nosso psiquismo, né? Como também todas essas questões do mundo espiritual é dito lá no livro dos Espíritos. Se a gente for lá olhar no 1º capítulo da 2ª parte do Livro dos Espíritos, está descrito lá do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Então, esses fenômenos são relativos a tudo que acontece no mundo invisível e no mundo material, né? E depois ele coloca aqui, são defesas nessa finalidade, nessa formação, as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. O que ele está dizendo aqui? Em algumas traduções, nós vamos encontrar, ele fala mesmo que são proibidas essas colocações políticas, algumas situações que trazem questões que vão de encontro a controvérsias religiosas e tudo mais. Então, ele enfatiza isso, né? Que isso não deve ocorrer, para que possam ser correspondido o nome que dá o título, né? O nome da sociedade. Está dito aí, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, prima pelo estudo. Isso é muito importante, né? Então, vamos em frente. No artigo 2º, ele vai dizer que a sociedade se compõe de sócios titulados e sócios livres. Aliás, sócios titulados, sócios livres, associados livres e sócios correspondentes. Nós até grifamos aqui porque ele coloca 3 tipos de sociedade, né? Então, ele fala nos titulados, né? E
e nos livres e nos correspondentes, que são aqueles que podem ser até estrangeiros, podem ser residentes ali na França, mas podem também residir em outro país, e são onde eles possam oferecer a sua colaboração, né? Então, seriam aí, ele fala assim, pode conferir o título de sócio honorário, ele está explicando o que é sócio honorário. Há pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços assinaláveis. Então, ele diz que os sócios honorários são todos os anos submetidos a uma reeleição, né? Ou seja, a uma avaliação. Kardec era muito criterioso, né? Por isso que ele tem assim, um cognome, o bom senso encarnado, né? Porque ele se cerca de todas as situações possíveis futuramente de acontecer, né? Então, ele usa sempre do bom senso. Então, são várias pessoas, vários tipos de sociedade, né, que ele vai estar falando de cada um desses sócios, né? Nos trazendo como e quando podem participar, mas importante é lembrarmos que existem essas 3 formas das pessoas participarem como sócios, né? Gente, coloca aí qualquer dúvida que a gente não esteja sendo claro, fique à vontade para comentar, tá? A Lina diz que fica bem claro a natureza das propostas da sociedade, de suas extensões pelo mundo. E o que é interessante, né, diante disso que a Lina está colocando, é essa atualidade para nós hoje, né? Porque nós, quando lemos todos esses artigos hoje, nós vemos semelhança com os nossos documentos de hoje, com as nossas fundamentações e regulamentos de hoje nas nossas casas espíritas, e entendemos a sua origem, né? Por que hoje nós agimos assim? Teve uma origem, né? Que foi esse documento de Kardec. Então, ele vai falar agora, no 3º artigo, que a sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizam com seus princípios, lógico, né? E com o objetivo do seu trabalho. As que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita ou que estejam seriamente animadas no desejo de nesta se instruírem. Em consequência, Kardec exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, né? Então, esse documento, não é Kardec que exclui, mas esse documento exclui, diante do que lemos e entendemos, ele exclui aquelas pessoas que não estão concordando com esses postulados, com aqueles que estão ali trazendo perturbação às reuniões, conversas que não estão dentro das propostas, né? E ele diz, seja por espírito de hostilidade ou de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, e fazer assim que não se perca o tempo, né, com as discussões inúteis. Isso, Lúcio, Kardec sempre buscando harmonia na instituição. Por isso, esses capítulos eles são sumamente importantes, porque nós podemos estar nos reportando a eles numa hora de dúvida, né? O que Kardec pensava a respeito disso, né? É um legado que ele nos deixa, uma gestão, né? Aí, lógico, adaptada ao século XIX, mas não nós podemos readaptá-la aos nossos dias de hoje com muita tranquilidade, né? Trazendo para a nossa realidade.
Então, nesse artigo, né, ele fala, e daqui para frente ele vai começar a detalhar essas condições, né, essas atuações, a questão da admissão dos sócios. Por isso que ele diz, né, a sociedade não admitirá senão as pessoas que simpatizam, lógico, com os princípios, com o objetivo daquele trabalho. Aquelas que se acham iniciadas, aquelas que já têm consciência dos princípios, né, que estão ali naquele regulamento. E a gente vai ver a coerência disso, porque nós percebemos que nesses ambientes não é possível que nós admitamos, até mesmo isso trazendo para os nossos dias de hoje, aqueles neófitos, aquelas pessoas leigas completamente, que não tenham conhecimento, por exemplo, para participar de uma reunião de educação mediúnica, para um trabalho de atendimento fraterno, para um trabalho de passe, né, nas nossas casas espíritas, porque são trabalhos específicos, diferenciados, que nós precisamos de ter uma capacitação, precisamos de ter um certo nível de conhecimento para poder colaborar. E ele fala aqui desses comentários, dessas pessoas que às vezes interrompem, né? Por exemplo, trazem comentários que não acrescentam nada numa reunião, levando para o lado inútil das coisas, onde nós, às vezes, perdemos tempo tentando esclarecer aquela pessoa que não tem maturidade para estar ali, para entender, né, aquele posicionamento, aquela questão que está sendo discutida. Então, temos primeiro que estudar, conhecer, para depois colocarmos, sermos úteis, né, nas nossas tarefas. Então, esse é o primeiro filtro que Kardec coloca aqui para que a pessoa possa prosseguir. Vou pedir licença aqui um instantinho, só para me fechar uma porta aqui. Talvez não estivesse escutando os barulhos, mas acho que seria melhor evitar, né? Então, a gente observa quantos critérios, né, Kardec traz para nós nesses artigos, que ele coloca aqui cuidadosamente. Isso é muito importante, porque a gente sabe que existem mesmo, nós não estamos livres de, em qualquer local, não só dentro da casa espírita, mas em qualquer local, nós podemos encontrar aquelas pessoas, né, que nós podemos chamar assim popularmente de cri-cri, né? Aquelas pessoas que perturbam, que falam na hora errada, que traz comentários que não são pertinentes ao que está sendo falado, ou que deturpam as ideias, ou então colocam opiniões próprias, né, achando que deve ser assim, e esquecendo que tem toda uma estrutura por detrás disso, né? E essas pessoas, às vezes, não querem ser incômodos, mas não se percebem, né? Então, acredito que seria nesse sentido que Kardec usa de uma certa precaução, né, para que não haja polêmicas, não haja discussões estéreis, não haja um ambiente nocivo, um ambiente desagradável, né, durante as reuniões. Então, isso é muito importante. Kardec, mais uma vez, nós enfatizamos isso, porque a gente admira essa maturidade emocional de Kardec, né? Criterioso, cuidadoso com
tudo que pudesse surgir ali de impedimento a ter uma certa harmonia, né, naquilo que ele estava programando, né, que ele estava desejando que fosse. Né? A Lina coloca aqui para nós, né, que Kardec colocou de maneira bem objetiva todos os pressupostos condizentes com a recém-inaugurada sociedade, já prevendo também o futuro, né? Isso mesmo. E a gente vê que isso tudo que ele falou hoje continua acontecendo, né? Então, ele teve uma forma criteriosa de se precaver para que não ocorresse algo que pudesse prejudicar o trabalho, né? Então, isso é muito, muito interessante. Prosseguindo, então, ele continua aqui ainda dentro do artigo 4, né? O 4 que a gente está vendo? Não, 3. Ele diz: a todos os seus associados corre o dever, nós até grifamos aqui, de recíproca benevolência e bem proceder, cumprindo-lhes em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e do amor próprio. Veja só, né? Então, o que ele está querendo que aconteça ele incentiva aí a questão da benevolência, que é um dos requisitos para nós fazermos a caridade, né? Benevolência, indulgência, perdão. Então, para nós praticarmos essa caridade, nós agirmos dentro da caridade, da verdadeira caridade, conforme os Espíritos enfatiza, a forma que Jesus definia essa caridade, ele vai enfatizar que a benevolência, ou seja, gostar das pessoas, não sermos hostis nos nossos estudos, nas nossas reuniões, né? O Lúcio está dizendo que tem muitos espíritas precisando de ler esses regulamentos. E que, na verdade, Lúcio, esses capítulos, em muitas ocasiões, eles ficam esquecidos, sabe? Porque, a não ser que seja aquele estudo criterioso, né, de item após item, mas esses estudos eles são sumamente importantes, da gente, pelo menos uma vez no ano, tomar, não conhecimento, mas rever essas ponderações. Né? Isso é importantíssimo. Então, aqui, ele está enfatizando, ele está incentivando a nossa benevolência uns com os outros, né? no nosso convivência, nos nossos grupos de estudo, de trabalho, aonde nós temos que pensar não é somente em nós, pensar no outro. Então, não sermos hostis, não agirmos nas nossas reuniões com posições pessoais, dando as nossas opiniões, às vezes com críticas, com comentários, não concordando com isso, com aquilo, né? Às vezes, diante de um companheiro que acabou de externar determinada, vamos dizer, trouxe uma referência ou coloca um comentário, a gente deixa aquele companheiro numa situação difícil, às vezes numa saia justa, né? Ali em público, mesmo que não seja um grande público, no meio do grupo. Então, nós precisamos primar por uma solidariedade mútua, né? Para nós termos um ambiente de fraternidade. Ali, afinal, nós estamos estudando. Então, se nós agirmos dessa forma que ele está colocando aqui, sem benevolência, colocando as nossas opiniões pessoais, sendo um pouco até rígidos nas nossas colocações, porque tem essas pessoas, né? Existem aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa reunião de trabalho, que estão ali só para colocar os pontos negativos, não tem uma flexibilidade, né? Então fica muito difícil. E aquele que se acha sabedor de tudo, conhecedor de tudo, ele está agindo de uma maneira orgulhosa. Ele não está sendo uma pessoa solidária, fraterna, né?
Mesmo que nós, às vezes, não concordamos com algumas situações que são ditas, não deve ser exposto em público, né? Porque nós não somos dono da verdade. Então, nós temos que entender que, mesmo que nós tenhamos 30, 40, 50 anos de espiritismo, nós não sabemos tudo. Nós estamos sempre aprendendo com aquele que chega, aquele mais novo que traz sua colaboração, que vem trazer a sua contribuição. Cada um de nós tem algo para oferecer de si mesmo, né? Porque todos nós temos algo para oferecer. E nós precisamos de ter humildade de reconhecer que não é porque nós temos anos de doutrina espírita que nós sabemos tudo. Isso é ignorância, isso é orgulho. Precisamos de ter essa consciência, ter essa humildade, né? Para reconhecer que o outro traz o seu conhecimento, cada um tem uma forma de expor, de fazer estudo, de colocar as suas ideias, de organizar os seus pensamentos. Então, nesse momento, a gente tem que ter compaixão, ser tolerante, ser indulgentes, principalmente, e sermos humildes para reconhecer essas questões, né? O Lúcio coloca... Eu já li esse, não, né? O Lúcio coloca aqui, verdade, tem gente que pula esse capítulo. Aliás, essa questão de caridade, por exemplo, está no nosso estatuto. Pois é, porque se nós somos aprendizes de Jesus, aí a gente raciocina assim, como é que Jesus agiria numa situação dessa, né? Ele não tinha um regimento como tem aqui, mas ele tinha os seus critérios, né? Ele tinha a sua mansuetude, a sua complacência, mas ele também tinha a sua autoridade em algum momento, quando as coisas não iam dentro dos parâmetros, dos limites, né? Então, em alguns momentos, ele também agiu com uma certa autoridade. E a gente vê aqui que nós precisamos de estar atentos, porque a caridade ela pode ser exercida até mesmo num grupo de estudos, né? Ouvindo, sendo atenciosos, sendo gentis com aquilo que está sendo colocado, porque às vezes a gente esquece, né? Aquele companheiro estudou, aquele companheiro preparou, e a gente, às vezes, não acha que será um bom estudo, ou que será que ele tem condição de abordar determinadas questões, né? Então, isso é nós sermos muito orgulhosos, muito, muito pretensiosos e não agirmos com caridade, né? A Lina coloca, a doutrina espírita traz os ensinamentos do mestre e nos coloca em ação, o que prescinde de qualquer fórmula. A meta é o amor e a caridade, exatamente. A nossa meta é o amor e a caridade. E, nesse momento, quando nós esquecemos disso e nós deixamos que o nosso ego fale mais forte, nós nos perdemos, né? Nós caímos em contradição com aquilo que a gente estuda. Eu achei esses 2 itens muito importantes, por isso a gente está trazendo para a nossa realidade hoje, contextualizando com a nossa realidade, porque nós precisamos de ter atenção com essas questões, precisamos de sermos fraternos até nesse momento, né? Isso é de grande importância para nós, faz parte da nossa educação moral, respeitarmos as questões, né, que são trazidas de uma forma fraterna, de uma forma solidária, sem nos tornarmos desagradáveis, né? Vamos lá, então. O artigo 4 ele vai dizer sobre as questões de como é que são admitidas esses sócios, né? Então, ele diz assim, para ser admitido como um associado livre, deve o candidato dirigir-se ao presidente, dirigir um pedido por escrito,
apostilado por 2 sócios titulares que se tornam fiadores das intenções do postulante. Olha só, né? Mas ali era necessário mesmo, né? Naquele momento, era necessário esse rigor, porque na época de Kardec, tinha muitas pessoas que se mostravam interessados, mas era pela curiosidade, para detratar os objetivos de Kardec, né? Então, Kardec se cercava de todos os meios para defender não só ele, pessoa, mas o projeto, a missão dele ser um codificador. Então, ele se cercava desse conhecimento que ele trazia para estar trazendo um certo cuidado, né? Então, é um critério bastante formal que era admitido, visando todas essas etapas, né? De ser cuidadosamente observadas, para ver se aquele cidadão, se aquele indivíduo poderia ser inserido, né? Por aquelas pessoas, aquela comissão, inserido no trabalho, admitido, e de forma a não prejudicar o trabalho. E agora, mais à frente, ele fala como é que seriam os requisitos, né? Então, ele fala: o pedido deve informar sumariamente se o requerente já possui alguns conhecimentos do espiritismo, se o estado se ele tem um estado, uma convicção dos pontos vulneráveis da ciência espírita, o compromisso de se sujeitar em tudo ali que está descrito no regulamento. Então, mais uma vez aqui, ele se cerca dos cuidados para que ele possa tomar medidas em relação àqueles que vão ser admitidos, né, como sócios. Então, no caso, será que essa pessoa tem algum conhecimento? No caso da sociedade, era necessário possuir o conhecimento da doutrina do Espiritismo. Ou, para ser admitido, ele precisava estar ciente da convicção que ele tinha do trabalho, ele sabia o que ia ocorrer ali, porque para não ser levado pela curiosidade, para não ser levado ali simplesmente para encontrar questões para crítica, para denegrir o trabalho, né? Então, tudo isso eram medidas protetivas de Kardec, né? E o compromisso de sujeitar-se ao regulamento, né? Que o compromisso que essa pessoa tinha com aquilo que estava descrito ali. Será que essa pessoa estava apta para desempenhar alguma tarefa, alguma atividade? Então, são as premissas que o associado livre teria de ter, né? Que mais? O pedido, ele diz, será submetido à comissão. Tá vendo? Aqui ele fala da comissão. Então, existe uma comissão que vai analisar, que vai examinar todo esse processo, né? Como ele vai falar mais na frente, lá no artigo 11, né? Que ele vai falar mais detalhado dessa comissão. Então, ele diz aqui que a comissão poderá, se julgar conveniente, admitir essa pessoa ou adiar a sua participação ou até o indeferimento, né? Porque se essa pessoa não tem conhecimento, se essa pessoa não concorda ou existe alguma questão que não está dentro do que é exigido pelo regulamento, pode acontecer esse adiamento. E ele explica que o adiamento é de rigor com a relação a todo candidato que ainda nenhum conhecimento possua da ciência espírita.
que não simpatize com esses princípios. Então, é como se dissesse para aquela pessoa: olha, no momento você não vai poder participar, né? Leia um pouco mais, estude mais um pouco mais. No caso, hoje nós daríamos, né, um livro dos Espíritos de presente, né, para que essa pessoa pudesse se embasar um pouco mais, né? E depois de determinado tempo, poderia até estipular, né? Mas isso no caso da sociedade, né? Nas nossas casas espíritas hoje, se surge um candidato, alguém que queira participar, por exemplo, da reunião pública, aliás, da reunião mediúnica, o que a gente vai dizer para essa pessoa? Olha, por enquanto, você está chegando agora, por enquanto você vai assistir às reuniões públicas, você pode fazer parte do estudo do ESD, do grupo de ESD, você pode estar participando de forma a você tomar conhecimento da doutrina espírita. Mesmo uma pessoa que chega de primeira vez na casa espírita dizendo que eu já frequentei não sei quanto tempo no centro tal, a gente não conhece, né? Como é que essa pessoa vai desempenhar as suas responsabilidades. Então, ela começa também devagarinho, participa das reuniões públicas, participa dos ESDs. É claro que o passe, por exemplo, ela não vai poder administrar o passe, como a gente já disse, né? Ou uma tarefa de maior responsabilidade. Ela terá que se adequar ao trabalho. Então, é muito justo essas observações, né, que o Kardec faz. E ele vai dizer agora dos associados livres, né? Ele diz que tem o direito, né, eles podem, por exemplo, assistir às sessões, tomar parte nos trabalhos, nas discussões que se tenha por objeto o estudo, mas em caso algum terão voto deliberativo no que diz respeito aos negócios da sociedade. Isso é vigente para nós hoje, né? Por exemplo, um companheiro que frequenta a casa espírita, mas ele não é ainda um associado, um participante, atuante ali nas tarefas, ele não, por exemplo, quando existe uma reunião ordinária para tratar dos objetivos, do que acontece dentro da instituição, ele pode participar, mas ele não deve votar, né? O voto dele não é contado. Então, isso é bastante compreensível, né? Então, a gente vê aí que serve ainda para os nossos dias atuais. E ele fala que os associados livres só serão durante o ano em que tenham sido aceitos, e para permanecerem na sociedade, a admissão deles deverá ser ratificada no final desse primeiro ano. Então, há toda uma avaliação na participação desse sócio, na frequência, na atuação, na contribuição que ele está oferecendo, no sentido assim, contribuição global para o trabalho, né? No fortalecimento desse trabalho e também no aproveitamento desse associado. Então, ao final desse ano, é feito toda uma avaliação para que ele possa ou continuar sendo um associado livre, ou, quem sabe, passar a ser um sócio titular. E o sócio titular tem alguns requisitos que nós vamos ver no próximo estudo, né? No próximo estudo, nós vamos conhecer como Kardec regulamenta as ações, funções e atribuições desse sócio chamado titular, porque a gente vai entender que quando ele se torna titular é porque ele tem um compromisso mais fundamentado ali dentro da instituição, né? No caso, a sociedade, e no caso, hoje, para nós, né? Então, vamos parar aqui no parágrafo 4, e no próximo estudo
vai ser abordado, então, o parágrafo 5º, e nós vamos continuar esse aprofundamento aí com o Kardec sobre esse regulamento interno, trazendo para os nossos dias de hoje, né? Para nos ajudar a entender aqueles que podem ser trazidos ou aqueles que já regulamentam as nossas casas espíritas nos nossos dias de hoje, no século XXI, né? Então, é isso que nós vimos hoje. Espero que tenhamos sido claros e objetivos dentro dessa objetividade de Kardec, né? Nessa clareza que ele nos traz aí, e que realmente possamos, de vez em quando, dar uma olhadinha nesse capítulo 30 aí, deixamos aí o convite, como também quem tiver acesso ao opúsculo da Federação Espírita, dá uma olhadinha lá, né? Dá uma olhadinha em como ele foi organizado, né? Como é que ele foi trazido para nós, e lembrando sempre que todos esses regulamentos são para dar qualidade àquilo que nós fazemos, né? Então, que Jesus possa nos abençoar. Vamos fazer, então, a nossa prece, agradecendo aos espíritos amorosos que nos intuíram, que nos deram sustentação, aos falangeiros de Caibar Schutel, que dirige os trabalhos do nosso canal, o coordenador espiritual do nosso canal, nosso patrono, e que nós possamos estar aqui sempre com os nossos melhores propósitos de aprender para nós vivermos melhor a doutrina de Jesus, trazida pela doutrina espírita, o Consolador prometido para nós hoje. Graças a Deus que assim possa ser, agradecendo aí aos companheiros que estiveram conosco. Olha aí, o Lúcio está colocando aí o link que dá acesso à orientação ao Centro Espírita. Vamos lá, vamos ver, vamos olhar, né, para a gente atualizar as nossas observações, aqueles que não conhecem passarem a conhecer, como é que se estrutura a organização das nossas casas espíritas, por que funciona assim nas nossas federativas. Então, tem toda uma unidade, né, onde nós sabemos estar ali os objetivos e os fundamentos. Então, queridos amigos, obrigada mais uma vez a todos vocês, que Jesus nos abençoe e até breve, a qualquer momento estaremos aqui de novo. Um beijo no coração de cada um e uma noite de paz. Fiquem com Deus. Desde os primeiros tempos, o homem percebeu que havia algo de divino e superior, algo que transcendia sua compreensão. Observando os fenômenos da natureza, o trovão e a tempestade, a luz e as trevas, com um sentimento de perplexidade e reverência, nasce o culto às forças da natureza e, mais adiante, as primeiras religiões politeístas. Abraão, saindo de Ur, na Caldeia, vai para a terra de Canaã, e lança as bases do monoteísmo. Moisés apresenta-nos os primeiros rudimentos da lei divina. Jesus, o enviado celeste, canta-nos o paizinho de amor e misericórdia. Passados 2 milênios, a humanidade encontra na razão uma conquista e um instrumento de evolução. Mas o homem ainda se faz perplexo frente às estrelas, e nos momentos de dor e luto, ou na alegria do nascimento do rebento frágil e pequeno em seus braços, deixa seu pensamento se embriagar até a inteligência suprema, a causa das causas. Há como aliar razão e fé para entender e reverenciar Deus? E o Espiritismo, o que tem a dizer? É pensando nisso que o Espiritismo.net convida você e toda a comunidade espírita a se debruçar sobre o tema religião, fé e razão diante da imortalidade, no 5º Congresso do Espiritismo.net, nos dias 28 e 29 de setembro de 2024,
no Rio de Janeiro. Informações e inscrições no site www.espiritismo.net/congresso.